Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação, antes da gente passar aqui a nossa grade para nossa sexta-feira, vamos só dar uma olhadinha rapidinho como foi a nossa quarta-feira. Na quarta, a gente havia trabalhado numa grade de 5 jogos, onde a gente ficou aí com 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. A gente conseguiu gabaritar aí a nossa quarta-feira, né? Ficamos aí. E também conseguimos gabaritar a nossa terça, onde a gente havia trabalhado com 5 jogos, ficamos com 5 greens. E a quarta aí com mais 5 jogos e 5 greens. O bilhete do canal, a gente havia deixado uma tripla nessa quarta-feira. Deixamos aí o jogo do Kashima Antlers para vencer a sua partida. Deixamos o jogo do Aka contra o Jingistan para sair mais de Guimeira a partida. E deixamos o jogo do Real Oviedo contra o Almeria também para sair mais de Guimeira a partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,88, a gente conseguiu cravar o bilhete do canal. Então, vamos dar uma olhadinha em como foi? O primeiro jogo a gente trabalhou na Copa do Imperador, lá no Japão, no jogo do Kashima Antlers contra o Kun Sang-soo. Perdoe se a pronúncia estiver errada. Trabalhamos aí com a equipe da casa, o Kashima Antlers, para vencer a sua partida. O bilhete bateu. Indo lá para a Finlândia, no jogo de Copa, do jogo do Aka contra o Ginstan, trabalhamos aí para sair mais de Guimeira partido, o bilhete bateu. Indo para a La Liga 2, aqui no playoff de acesso, parabéns aí ao Real Oviedo, subiu para a primeira divisão. Jogo aqui do Real Oviedo contra o Almeria, trabalhamos com o Real Oviedo para vencer, olha, para sair mais de Guimeira partido, o bilhete bateu. Até mostrar para vocês aqui, ó, o primeiro jogo já havia sido 2-1, no agregado aqui subiu o Real Oviedo, parabéns. Dando sequência aí. Na Série D, aqui no Brasil, no jogo do Altos, contra o Sampaio Correia, trabalhamos para sair mais de Guimeira a partida. O bilhete bateu. E para fechar o dia, lá na Copa do Chile, no jogo do Universidade do Chile, a Laú enfrentando aí o Curicó Unido, trabalhamos para sair mais de Guimeira a partida. O bilhete também bateu. Resumindo então a grade da quarta aí, foram 5 jogos, 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Então vamos lá. Fechamos aí a nossa quarta-feira, a grade da quinta aqui, no momento que a gente falou, e com certeza já aconteceu alguns jogos, né? Apesar que os jogos da quinta-feira são à noite, né? Então vamos passar a grade aí para nossa sexta-feira. O que eu separei para sexta? Uma grade aí com mais 5 jogos, ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo que eu separei é na Liga K1, na primeira divisão aqui da Coreia do Sul, às 7h30 da manhã. Separei o jogo aí do Gangwon enfrentando o Jeonbuk. Momento aí. A equipe visitante ela é a primeira colocada da competição e a equipe da casa no momento ela é a nona colocada. Momento aí, deixa eu até mostrar aqui certinho, tá ok? Beleza, tá certinho, tava me confundindo com os escudos. Vamos lá, momento aí da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E a equipe visitante nos últimos 5 vem de um empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico aqui total de vitórias para a equipe da casa. Porém, é aquela situação, né? Eu tenho uma equipe aqui, visitante, que é a líder do campeonato, enfrentando a equipe da casa. E por mais que tenha esse histórico aqui de vitórias, eu não vou operar em mercado de resultados. Eu vou buscar mercado de gols. Dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive mais de 1,5 em 4. Nesses 4 batendo ambas. Chama atenção para isso. Então, vou deixar aí como bilhete para essa partida. Vai estar pagando aí uma odd por base de 1,42. Um bilhete até legal. Eu deixo para sair mais de 1,5 na partida. É o bilhetinho para esse jogo. O próximo jogo que eu separei, vamos lá para a Superliga da China, às 8h35 da manhã. Abre o olho aí na sexta-feira que vamos ter alguns jogos cedo, hein? Separei o jogo aí da China, do Dalian e Hamburgo, enfrentando o Meizuaka. As duas equipes aí no momento são 10ª e 11ª colocada aí, respectivamente. Momento da equipe da casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E a equipe visitante, nos últimos 5 jogos, vem um histórico aí de 5 heads, né? Vem de 5 derrotas. Não existe aqui confronto direto entre essas duas equipes. O que eu vou trabalhar aqui? Eu vou levar em consideração o momento dessas duas equipes. Eu vou buscar também mercado de gols. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos dessa equipe visitante, eu tive aí mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive também mais de 1,5 em todos. Por conta disso, Superliga aqui da China é uma liga que eu gosto de buscar também gols e é o que eu venho operar aqui. Tá pagando bilhete para uma base de 1,22, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida, é o bilhete para esse jogo.
Vamos lá, vamos para o nosso terceiro jogo. Agora vamos lá para o Campeonato Feminino da Secafá, aí na África. Separei o jogo a 1 hora da tarde do Sudão do Sul feminino, enfrentando a Tanzânia feminina. Momento aí, aqui tá iniciando aí, né, a fase aqui desse grupo. No momento aí, tá tudo zerado aqui na competição. Vamos direto para o momento das duas equipes. Momento aí das meninas do Sudão do Sul. Elas vêm aí de apenas uma vitória e 4 derrotas. E o momento aí das meninas da Tanzânia vem aí de 2 empates e 3 vitórias. No confronto direto, é aqui que eu me apego. Nos últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, eu tenho um histórico aqui total de vitória aí das meninas da Tanzânia, inclusive alguns jogos aí por goleada. Então, sem mais, mesmo jogando fora de casa, eu que eu venho buscar aqui a vitória aí das meninas da Tanzânia, tá pagando bilhete por uma base de 1,20, é o bilhetinho para esse jogo. Caso aí, família, tenha alguma dificuldade em encontrar esse jogo aí, dá uma olhadinha aí no final da plataforma de vocês, procura às vezes por alguns jogos internacionais femininos. Eu tive uma certa dificuldade, eu encontrei ela aqui na plataforma que eu opero para analisar, mas tive uma certa dificuldade até para encontrar ali na casa de aposta ali, mas procura com carinho que vocês conseguem encontrar, tá precificado lá certinho, tá bom? Vamos lá, dando sequência, vamos agora para a Liga da Estônia, também no mesmo horário, 1 hora da tarde. Separei o jogo aí na Mais 3 Liga, no jogo aí do Tammeka enfrentando o Anju JK Langri. Perdoe se a pronúncia estiver errada. Vamos aí para o momento. A equipe visitante é a 7ª colocada da competição e a equipe da casa, no momento, é a 9ª. Momento aí da equipe da casa, vamos dar uma olhada. Nos últimos 5 jogos, ela vem de uma derrota, ela vem de uma vitória e 4 derrotas. E a equipe visitante vem nos últimos 5 de um empate, uma vitória e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho de certa forma uma oscilação. Eu tenho 2 vitórias para a equipe visitante e 3 vitórias para a equipe da casa. O que eu venho buscar aqui nessa partida? Também mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive aí mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, eu tive mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, eu tive aí mais de gol e meio também em 4. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí, por base, deixa eu dar uma olhadinha aqui, por base de 1,15. Não são todas as plataformas aí que vai estar pagando esse valor, tá? Algumas plataformas tá aberto a casa aí só a partir de 2,5 gols. O que eu recomendo? Eu não vou me expor, eu recomendo buscar 1 gol e meio na partida. Tem tendência até para sair mais de 2 gols e meio? Tem, mas o que eu recomendo aqui? Leva para ao vivo qualquer coisa, dá uma olhadinha, viu que bateu 20 minutos, 30 minutos de jogo ali, não saiu gol nenhum, com certeza vai abrir a janela aí para 1 gol e meio. Aí é o momento de operar para tentar fazer um bilhete aí na segurança. Aqui é sem mais, deixa para sair mais de gol e meio na partida, é o bilhetinho para esse jogo. Vamos lá, dando sequência, vamos para o nosso último jogo do dia aí, agora às 9 horas da noite. Separei o jogo no Brasileirão Feminino. Jogo aí do Palmeiras Feminino enfrentando o Fluminense Feminino. Vamos dar uma olhada. A equipe da casa é a 4ª colocada da competição e a equipe visitante é a 11ª. Vamos lá para o momento aí das meninas do Palmeiras. Nos últimos 5 jogos, as meninas vêm aí de uma derrota, um empate e 3 vitórias. E as meninas do Fluminense, nos últimos 5 jogos, vêm de 2 derrotas e 3 empates. No confronto direto entre essas duas equipes, eu tenho um único histórico aqui, onde eu tenho a vitória aqui das meninas do Fluminense por 2-0. O que eu vou buscar aqui? Apesar desse único histórico aí, teve um margem de gol e meio na partida, é o que eu venho operar aqui, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos do Fluminense, as meninas aí, teve mais de gol e meio em 4. E nos últimos, até para dar uma olhadinha aqui, ó, tá puxando ambas aí nesses 4, tá? E nos últimos 5 jogos aí das meninas do Palmeiras, eu tive esse margem de gol e meio em 3. Por conta disso, eu vou deixar aí para sair mais de gol e meio na partida, tá pagando bilhete por uma base de 1,18, é o bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí para nossa sexta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma sexta-feira de vitórias aí, não só nossas apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhetinho do canal, tô deixando uma duplinha. Tô deixando aí o jogo do King On enfrentando o Jambuque para sair mais de gol e meio na partida. E tô deixando o jogo do Dalian contra o Menzuaka também para sair mais de gol e meio na partida. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,73, é o bilhete do canal para essa sexta-feira. Mais uma vez eu só venho agradecer a audiência e o carinho e também cada comentário de cada um de vocês. Deixo um grande abraço no coração, fique com Deus e até a próxima.